Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Luana Porto, aqui estão os meus canais de contato nas redes sociais e aqui está o tema da nossa videoaula de hoje. Nós estamos trabalhando com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, falamos já em outras aulas o quanto é importante que a tese seja clara e que já apareça no primeiro parágrafo de vocês, e agora vamos saber como é que se forma, como é que se elabora a tese. Este é o foco da aula e nós vamos só relembrar, antes de conhecer as estratégias de elaboração da tese, que a tese é a opinião, é a avaliação crítica de vocês, é o ponto de vista de vocês acerca do tema trabalhado. Saibam que a tese sempre requer que vocês se mostrem como autores, que a voz de vocês apareça marcada por substantivos, por verbos, por adjetivos, que deixam bem claro o que vocês pensam sobre o tema. Aí nós vamos ter aqui algumas estratégias de como elaborar a tese. Vocês veem nesse quadro agora que nós temos 4 formas, que são 4 diferentes alternativas de vocês produzirem o texto de vocês. Então, a primeira vai dizer que vocês podem elaborar uma tese propondo uma afirmação de caráter opinativo formulada com base em um questionamento sobre o tema. Então, neste caso, vocês vão começar a primeira parte, o parágrafo de vocês, com uma pergunta, e essa pergunta vai dar origem à tese de vocês. A segunda estratégia, que é o segundo quadrinho, que aparece agora aqui na tela para vocês, é propor a tese com base em uma separação do assunto em 2 partes, que é uma ideia de divisão de tópicos já na tese. A terceira estratégia é apresentar uma declaração inicial, que é a estratégia mais fácil de todas, a que nós vamos apresentar para vocês hoje. É a estratégia mais recorrente dos vestibulandos, é aquela que vai indicar uma regularidade de construção. Aqueles que começam sempre com afirmações têm mais chances de ter uma redação mediana em termos de nota, porque todos, basicamente, candidatos, adotam a estrutura da declaração inicial como a proposta de construção de tese. E a quarta estratégia é apresentar uma citação, desde que essa citação seja associada ao tema e ao posicionamento do assunto. Então, não é uma citação para encher linguiça ou para dizer, o fulano sabe muito bem, decora algumas frases e ele tem condições de reproduzir no texto para introduzir o tema. Não é essa a perspectiva aqui. A perspectiva é mostrar que a citação tem um fundamento e ela vai ser, de fato, encadeada ao longo do texto. O que nós vamos ver agora? Que cada uma dessas estratégias tem pontos positivos e pontos negativos, e nós vamos mostrar isso através de exemplos. Comecemos pela primeira estratégia, então. Essa primeira estratégia consiste em fazer uma afirmação com base em um questionamento sobre o tema. É quando a gente formula uma pergunta, então tem que ter um questionamento, e esta pergunta aqui já vai indicar uma afirmação, que é a tese do texto. Então, vamos partir do pressuposto de que nós tenhamos que escrever sobre os efeitos da lei seca no Brasil. Você pode se perguntar assim: os efeitos da lei seca são positivos ou negativos em relação ao trânsito no país? Eu me questiono acerca disso e, a partir da resposta que eu me dou a essa pergunta, eu vou ter a tese. Então, eu faço como treino mental essa pergunta, os efeitos são positivos ou negativos, e eu respondo formulando uma tese. Olhem só. Então, nessa estratégia, gente, nessa forma de construção da tese, eu faço uma pergunta mentalmente e a resposta vai ser a tese que eu vou escrever no primeiro parágrafo da redação. Exemplo. A lei seca não apresentou o resultado esperado, uma vez que não houve diminuição do número de acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados, nem punição efetiva a eles. Então, eu me perguntei se a lei seca tinha bons ou maus resultados, a resposta foi maus resultados. Então, notem que essa pergunta gerou uma tese. A lei seca não apresentou o resultado esperado. Essa tese já tem um desdobramento num projeto de texto. Por quê? Porque não houve diminuição do número de acidentes por motoristas embriagados, nem punição. Então, notem que já tem uma tese acompanhada de um projeto de texto. Aí, o que nós temos que fazer? Toda vez que nós apresentamos essa estratégia, que é a afirmação a partir de um questionamento, vou reduzir assim, uma tese formulada com base em questionamento, é importante que essa tese seja uma opinião clara, sobre a pergunta, ou melhor, sobre a resposta da pergunta, melhor dizendo, né, sobre a resposta. A resposta tem que apresentar uma opinião clara. E ainda que essa tese seja acompanhada de projeto de texto para anunciar ao leitor
qual vai ser a expectativa, qual vai ser o desdobramento que ele pode esperar na sequência, nos parágrafos 2 e 3. Então, é muito salutar, é muito importante que vocês construam já essa resposta à perguntinha que vocês elaboram mentalmente, indicando o que vocês pensam, já fazendo uso de um porquê, de uma haja vista, de uma expressão conjuntiva que marque, de fato, a opinião. Então, qual vai ser a fórmula de frase que vocês vão usar para isso? Vamos dizer, então, que o tema... Aí vocês colocam o tema. O desaparecimento das línguas indígenas, o efeito da lei seca no Brasil é... Aí aqui vocês vão colocar um adjetivo, é positivo, é negativo, é irrelevante, e aí por quê? E aí vocês desdobram o porquê em duas vertentes, porque esse porquê aqui vai indicar o projeto de texto. Aí vai ter o elemento 1 do projeto de texto, o elemento 2 do projeto de texto. Então, se fosse, por exemplo, a redação do desaparecimento das línguas indígenas, eu vou dizer, o desaparecimento das línguas indígenas, a perguntinha, é bom ou ruim? O desaparecimento das línguas indígenas é altamente prejudicial à cultura brasileira, porque revela descaso com o patrimônio imaterial dos indígenas e falta de memória acerca da própria ancestralidade do Brasil, porque os indígenas são os nossos povos ancestrais. Então, esse estilo aqui de frase, pessoal, e aí o coletor pode ser porque, uma vez que, já que, não importa, é uma forma de vocês construírem uma tese amparada na perguntinha que mentalmente vocês elaboram. Então, anotem isso, porque isso vai ser relevante para vocês compreenderem e saberem já estruturar a tese de vocês conforme essa estratégia. Aí vamos para a estratégia 2. Propor uma separação do assunto em duas partes. É apresentar uma espécie de divisão acerca dos tópicos. Vamos marcar de novo o mesmo tema, que é efeitos da lei seca no Brasil. Qual seria o efeito 1? A maior punição a motoristas embriagados. E o efeito 2 seria uma valorização da educação de trânsito. Então, eu estou partindo do pressuposto de que o efeito aqui foi positivo e que a lei seca trouxe maior punição a motoristas embriagados, o que certamente vai favorecer a diminuição de infrações no trânsito, e a lei seca também valorizou um conteúdo importantíssimo na formação escolar, que é justamente trânsito. Tanto é que várias escolas têm isso como disciplina ou como conteúdo programático. Com base nesses dois efeitos, o efeito 1 e o efeito 2, nós elaboramos a tese que aparece agora aqui na tela. A lei seca apresenta dois efeitos fundamentais no contexto brasileiro. Dois efeitos. Aí eu tenho que colocar o primeiro efeito e o segundo efeito em ordem. Uma maior punição a motoristas embriagados e uma valorização da educação de trânsito. Então, notem que quando a gente apresenta uma estratégia de tese baseada em divisão, é importante que nessa estratégia elaborada em divisão, e eu vou colocar agora aqui 2, a estratégia baseada em divisão de tópicos, que essa divisão seja acompanhada de um numeral, 2 elementos, 2 causas principais, e quanto mais causas ou quanto mais elementos a gente colocar, mais longo vai ser o texto. Então, a gente organiza sempre os textos pensando em 2 tópicos para uma redação de 30 linhas. Se vocês tivessem que usar essa estratégia de construção da tese numa redação da URGS, por exemplo, que tem 50 linhas, vocês poderiam colocar 3 tópicos. Existem 3 efeitos benéficos à lei seca no Brasil. A educação no trânsito, a diminuição das infrações de trânsito e uma maior conscientização dos motoristas. Coloquei 3 elementos. Então, esses 3 elementos seriam marcados pelo numeral 3. Agora, numa redação estilo Enem, 3 elementos é demais. Então, a gente sugere que vocês façam uma divisão só de 2. Então, essa divisão de tópicos pressupõe que a gente vai apresentar 2 numerais, o numeral 2 ou 3, dependendo do tamanho do texto, e que nessa divisão de tópicos, vocês façam uma sequenciação de elementos que vai ser obedecida nos parágrafos posteriores. Então, se eu digo que a lei seca apresentou 2 efeitos positivos, um é a educação do trânsito e o outro é uma punição mais rigorosa, qual vai ser o próximo parágrafo? A educação no trânsito, e o terceiro parágrafo, uma punição mais rigorosa aos motoristas. Porque esses elementos sequenciais apresentados lá na tese devem ser seguidos, deve ser o mote do desdobramento dos parágrafos posteriores. Tá? Aí vamos para a terceira estratégia, que é a declaração inicial. Vou colocar agora aqui em vermelho para a gente usar o colorido. Tá? A declaração inicial, pessoal, ela é a forma mais comum de se construir uma tese do texto.
é aquela estratégia que a gente chama de arroz de festa, porque qualquer um faz e tem em qualquer lugar, tem em qualquer contexto de Enem, em qualquer contexto de vestibular. Ela é errada? Não. Ela é só um pouco mais simples. E é a estratégia que menos desperta, por exemplo, o interesse da banca em ler o texto de vocês. Se vocês começarem por uma divisão, por uma citação, isso demonstra já uma certa elaboração mais aprofundada do texto e um domínio mais aprofundado também da técnica de redação. Então, se vocês usarem só a declaração inicial, vocês podem até ter uma boa nota, mas pouco provável que essa redação de vocês tenha uma nota máxima, porque o que mais se espera é uma elaboração, uma criatividade maior na elaboração do texto e, consequentemente, na apresentação da tese. E a declaração inicial não indica essa criatividade, tá? Olhem aqui o exemplo que eu trago para vocês, ainda sobre o mesmo tema, efeitos da lei seca no Brasil. A lei seca não tem sido suficiente para impedir a prática de acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados, o que indica sua fragilidade como mecanismo de punição a quem provoca isso e como medida de educação de trânsito. Olhem que eu tenho uma afirmação bem simples, ó, ela não tem sido suficiente. Se fosse sobre a língua indígena no Brasil e o seu desaparecimento. As línguas indígenas do Brasil, infelizmente, têm desaparecido nos últimos séculos. Fiz uma afirmação. O que seria a sequência? Apresentar projeto de texto. Tal desaparecimento decorre disso e daquilo. Então, a afirmação inicial ela é uma frase simples, uma frase curta, que indica de modo bem objetivo, de modo bem direto, o que o autor quer dizer, o ponto de vista dele acerca daquele elemento. Então, uma característica importante da declaração inicial é frase curta e, portanto, objetiva. E opinião marcada. Nem sempre, gente, na declaração inicial se apresenta o projeto de texto. Seria importante que se apresentasse, mas não é uma regra básica da declaração inicial. Normalmente, depois da declaração inicial que apresenta a tese, é que se faz uma frase nova, e nessa frase nova é que se institui o projeto de texto. Então, desacompanhada de projeto de texto. Entre todas as estratégias que nós vimos, a primeira, a segunda e a terceira, eu diria que essa aqui é a mais comum, não que vocês não possam usar, mas ela indica um repertório de estruturação de texto um pouco menor, tá? Aí vamos para a 4. A estratégia número 4 diz o seguinte. Nós podemos apresentar uma citação, e a citação é recorrer a ideias alheias, ideias não do nosso amiguinho de infância, não do João da esquina, mas alguém que é autoridade no assunto, um pensador, um sociólogo, um filósofo, enfim, alguém que é notório no campo do saber e cujas ideias e fatos são relevantes para a abordagem do tema da proposta de redação. Então, olha aqui, nós vamos apresentar uma citação e, claro, devemos associá-la ao tema para indicar o nosso posicionamento sobre o assunto. Vamos, então, com o mesmo exemplo de tema, que é efeitos da lei seca no Brasil. Segundo o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. E, nesse sentido, podemos atestar que qualquer forma de bebida alcoólica associada ao ato de dirigir é perigosa. E, assim, a lei seca aplicada no Brasil não é suficiente para impedir os vícios do homem, nem para diminuir os riscos no trânsito, tendo, portanto, efeitos pífios no país. Notem que esta é a forma mais elaborada dessas 4 estratégias de que nós dispomos para introduzir uma tese. Nesse caso, nós temos que selecionar uma autoridade no assunto. Então, notem que a autoridade é esta aqui. O Jung é um dos mais conceituados do campo da teoria psiquiátrica e psicanalítica internacional. Ele não é brasileiro, salvo engano, ele é alemão, e os livros dele são referenciados nos cursos de psiquiatria e psicologia até hoje. Aí tem a frase dele, que é colocada de forma literal. Isso pressupõe que o candidato do vestibular ou o candidato ao Enem saiba decorar a frase do pensador. Isso implica, obviamente, uma boa capacidade de memória. E aí, essa citação aqui, ela precisa ser associada ao tema. E aí que veio o grande esforço intelectual que esse tipo de estratégia demanda. Então, notem, a frase do Jung diz assim: toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. Estamos falando de vício, e o tema é a lei seca. Como é que eu vou linkar lei seca a vícios? Nesse sentido, olhem um conector para fazer a relação. Podemos atestar que aí vem a relação entre a frase do Jung e o tema da redação.
que qualquer forma de bebida alcoólica associada ao autodirigir é perigosa. Então, já chegamos à ideia de que dirigir de forma embriagada já é um vício que não é tão adequado assim. E aí vem a palavra-chave do tema de redação. E assim, a lei seca aplicada no Brasil não é suficiente para impedir os vícios do homem, nem para diminuir os riscos no trânsito, tendo, portanto, efeitos pífios. Notem que aqui está uma tese, e ela foi construída a partir da associação entre o tema da redação e os vícios discutidos pelo Young. Notem que só pode fazer isso quem consegue, de fato, casar muito bem a citação decorada e sendo reproduzida no texto com o tema da redação. Vamos partir do pressuposto de que a redação que nós temos que pensar agora, ou produzir agora, é os desafios da educação de surdos no Brasil, o tema da redação do Enem de 2017. Eu sei decore, e vocês também já devem saber uma frase do Nelson Mandela, que diz assim: somente a educação é capaz de mudar o mundo. Somente a educação é capaz de transformar o mundo. Então, eu poderia começar uma redação assim. Segundo Nelson Mandela, somente a educação é capaz de transformar o mundo. Nesse sentido, infere-se que a educação dos surdos é prioritária para dar a esses sujeitos condições de inserção social e tornar as sociedades cada vez mais inclusivas. Então, se a educação é capaz de transformar o mundo, eu poderia transformar a sociedade, fazendo com que ela fique mais inclusiva, oferecendo aos surdos educação. Então, notem que eu fiz uma associação entre a citação super comum, super conhecida do Nelson Mandela, com o tema da redação. E eu sempre tenho que usar a frase e colocar depois, a partir disso, infere-se, ou nesse sentido, pode se associar com tal coisa. Eu sempre tenho que usar uma expressão como essas para fazer o link entre a ideia do autor e aquilo que eu quero dizer em relação ao tema da redação. Tá? Então, quando a gente faz a estratégia, daí eu vou colocar aqui, ó, de introdução da tese por meio de uma citação, eu tenho que citar sempre a autoridade no assunto. Aquele que é um sujeito, de fato, referência na abordagem do tema. A citação tem que ser fidedigna. Ou seja, eu não posso inventar e não posso transformar a fala original de acordo com o meu interesse. Então, a citação tem que ser reproduzida, mesmo que de forma indireta, sem as aspas, porque eu não vou saber a frase de cor, mas eu sei a ideia, de forma a ser, de fato, correspondente com aquilo que o autor disse. E essa citação tem que ser articulada ao tema da redação e à minha tese. Caso contrário, ela vai ser só enfeite. Que tipos de expressões a gente usa para isso? Terminou aqui a citação, a gente coloca um ponto. A partir disso, infere-se que esse infere-se vai introduzir, vai relacionar ou vai estimular a relação entre a citação e aquilo que eu quero dizer. Ou, com base nisso, ou com base nesse excerto, pode-se afirmar que... E aí a gente constrói, nesse caso aqui, 2 exemplos de frase que podem fazer esse link com o tema da redação de vocês. Tá? De todas essas estratégias, então, pessoal, a da citação é a mais interessante e, claro, a mais exigente. Aí, para a gente fazer agora uma recapitulação dessas 4 estratégias, que são a tese formulada a partir de um questionamento mental, que nós mesmos vamos responder, e a nossa resposta vai ser a tese. A ideia de que a gente vai poder fazer uma tese por divisão de tópicos, apresentando um numeral, normalmente 2 tópicos. A ideia de que nós podemos fazer simplesmente uma declaração inicial, ou explorar, na 4ª estratégia, uma citação para introduzir o tema. Vamos analisar este parágrafo aqui de introdução, para ver que tipo de tese foi construída aqui, qual foi a estratégia, e saber se realmente a tese está bem marcada aqui. O tema é a abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Diz assim o primeiro parágrafo para a nossa análise. A falta de médicos é um sério problema de saúde pública no Brasil. E, por isso, muitas universidades do país têm proposto a criação e implantação de novos cursos de medicina. Então, é uma frase aqui para introduzir o tema. Nesse sentido, novos cursos certamente poderão garantir o acesso da população a uma saúde adequada por haver mais profissionais preparados para cuidar das vidas e das doenças do povo. Contudo, junto a isso, é necessário haver uma melhor distribuição de médicos nas regiões brasileiras e uma infraestrutura eficiente de trabalho a esses profissionais em seus locais de atuação. Notem que aqui nós temos simplesmente uma declaração inicial para introduzir o tema e depois a tese.
Tem o tema? Sim. Tem a tese? Sim. Tem o projeto de texto? Sim. O projeto de texto está aqui. A melhor distribuição de médicos e uma infraestrutura eficiente são necessárias para que realmente haja saúde pública de qualidade em todos os lugares, em todas as regiões brasileiras. Notem que a abertura de novos cursos de medicina aqui no Brasil é defendida pelo autor do texto como algo benéfico, porque realmente faltam médicos. Então, notem que essa introdução aqui foi baseada em declaração inicial, afirmações sobre o tema que qualquer um de nós pode dispor quando nós temos, de fato, informações ou nós estamos familiarizados sobre aquele assunto. Agora, se o tema de redação fosse este aqui que aparece na tela para vocês, impactos de desastres naturais no Brasil. Vamos propor, para análise, essa seguinte introdução. Os recentes desastres ambientais ocorridos em Mariana e Brumadinho, provocados pelo rompimento de barragens, são causados por um claro interesse de as empresas que exploram recursos minerais se tornarem cada vez mais lucrativas. Começou aqui por uma declaração que já indica a opinião. Isso só acontece porque as empresas estão cada vez mais individualistas e capitalistas, só pensam no lucro delas. São eles motivados também por omissão do Estado, que por negligência, omissão e imperícia favorece a prática do uso de terras sem cuidado adequado. Diante disso, cabe pensar em alternativas para limitar o espaço de atuação das grandes mineradoras do país. Notem que aqui nós temos uma introdução que é perfeita, porque ela apresenta uma estratégia de introdução do tema que é o mais comum, a declaração inicial. Ela tem a tese, com base nessa declaração, e ela tem um projeto de texto. Perfeito, professora? Sim, perfeito em termos de estrutura, mas não é uma introdução adequada para o tema de redação. Olhem só, o tema de redação pede que vocês escrevam, ou que o candidato escreva, sobre os impactos dos desastres naturais. O que é o impacto? O que os desastres geram para a sociedade, para o Estado e para as próprias empresas. Então, vamos pensar o pós-desastre ambiental. Então, esse parágrafo aqui, embora muito bem escrito, ele não atende integralmente a proposta de redação, porque ele está tangenciando o tema. O que deveria ser discutido aqui é que os recentes desastres ambientais são causados por um claro interesse de as empresas explorarem recursos minerais e se tornarem cada vez mais lucrativas, e, em função disso, muitos efeitos sociais, ambientais e econômicos são vivenciados. Um deles, por exemplo, é o grande risco de as comunidades próximas a essas barragens serem inundadas, o grande risco de as pessoas morrerem em função do rompimento, a alteração do ecossistema nas regiões em que essas mineradoras atuam e, consequentemente, também o risco de essas empresas falirem e não arcarem com as suas responsabilidades civis e penais acerca do rompimento do seu mau trabalho. Isso é pensar os impactos, isso é o efeito social, político, econômico, cultural de uma ação. Muito cuidado quando vocês tiverem uma redação cujo tema pede para vocês falarem de impactos ou de efeitos. Isso é sempre o pós-evento. O que vai ser resultado, o que vai ser gerado a partir desse evento. E agora, se o tema fosse estratégias para a diminuição do encarceramento feminino, e o parágrafo de introdução fosse este aqui, será que ele estaria bem construído? Que tipo de estratégia de apresentação da tese ele apresenta? Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam um aumento significativo no número de mulheres encarceradas no Brasil e revelam que o principal motivo de prisão é o crime de tráfico de drogas. E isso faz com que muitas delas fiquem afastadas de seus filhos, prejudicando-os em seu desenvolvimento humano. Notem que aqui nós temos a contextualização do tema. Nesse contexto, para impedir o avanço desse tipo de delito cometido pelo gênero feminino e possibilitar que os filhos dessas detentas possam ter um amparo materno, é salutar, olha aqui a declaração, é salutar analisar por que as mulheres ingressam nesse mundo de infração, a fim de promover um combate não só a esse tipo de crime, mas também ao crescente aprisionamento das mulheres. Aqui nós temos a tese marcada por uma declaração, tá? Para isso, uma pesquisa com as próprias detentas reclusas por essa infração pode ser muito útil para frear a prática de tráfico de drogas e garantir a elas uma vida fora da cadeia e perto de sua prole. Então, notem que aqui nós vamos defender, com base nesse projeto de texto, que eu estou destacando agora em vermelho, a necessidade de fazer uma pesquisa para conhecer um pouco mais a realidade do encarceramento dessas mulheres e, a partir de então, saber o que mais poderia ser feito para impedir que elas fiquem longe de seus filhos e não ingressem tanto no mundo das drogas. Aí, lembretes bem importantes, gente. Essa ideia de fazer uma boa tese com base em uma dessas 4 estratégias que nós vimos nessa videoaula implica treino. A gente não sai escrevendo da primeira vez perfeitamente, por isso treinar muito. Fazer todos os simulados de redação também é uma dica fundamental. Selecionar sempre o tema e o argumento que for mais adequado, e
sobre o qual a gente tem mais informação, escrever a introdução, articular sempre o texto, planejando esse texto através do projeto de texto, desenvolver a argumentação seguindo o projeto de texto para não tangenciar e não deixar desorganizada a produção das suas ideias, concluir a redação sempre retomando o propósito do texto e apresentando a proposta de intervenção. E, claro, se for num vestibular que solicita título, não esquecer de fazer um título bem criativo e adequado ao tema. E aí nós estamos chegando, gente, ao final dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dessas fórmulas, estratégias, alternativas para elaborarem as suas teses e variem o máximo possível em cada uma das redações as estratégias para que vocês tenham um arcabouço, um repertório cada vez mais elástico de escrita e de técnica de redação. E aqui sintetizamos, então, o que a gente viu nessa videoaula. Que a tese é a opinião do autor sobre o tema, ela é imprescindível em qualquer redação de caráter dissertativo argumentativo. Ela deve aparecer especialmente no parágrafo de introdução do texto e deve ser perseguida ao longo do texto com base nessas estratégias de projeto de texto que nós estamos discutindo ao longo do curso e, claro, fazer uso de uma estratégia de elaboração da tese que seja adequada ao perfil de vocês de escrita e seja cada vez mais atraente do ponto de vista da avaliação de uma boa nota. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa videoaula, envie para o portal do professor e eu vou ter o maior prazer em responder a cada um de vocês. Se quiserem me contatar pelas redes sociais, aqui são os meus canais de contato. Uma boa aula, gente, e até o nosso próximo encontro.